Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira, antevéspera de jogo importante pela Série A do Campeonato Brasileiro. Sábado tem o Cruzeiro diante da equipe do Ceará. No Ceará, técnico Leonardo Jardim comandando mais uma atividade hoje, talvez iniciando aí a montagem do time. O que vai fazer Neisser, Vídea Real, nesta quinta-feira? Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, começando com um jogo isolado do Campeonato Brasileiro. Foi ontem em Bragança Paulista e o Fortaleza derrotou o Red Bull Bragantino, hein? Fortaleza aí lutando para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. É jogo da parte de baixo da tabela, partida que é da rodada 36, mas com todo aquele desmembramento de rodadas, né, que a CBF fez, aquela bagunça toda por causa de Palmeiras, de Flamengo, de Atlético Mineiro, acabou que teve esse jogo então. E o Red Bull Bragantino foi derrotado em casa pelo Fortaleza. Agora, da rodada 36, a gente tem no final de semana Fluminense e São Paulo. Esse jogo será no Rio de Janeiro. Teremos Juventude contra a equipe do Bahia. Teremos Vasco contra Internacional. Santos contra Sport. Teremos também Vitória e Mirassol no sábado, Ceará e Cruzeiro, no domingo, Corinthians e Botafogo. Além disso, tem um jogo aí da rodada 35, que será no dia 30 de novembro, no domingo, Fortaleza e Atlético Mineiro. Então, teremos jogo aí do Campeonato Brasileiro já nesta quinta-feira, hein? Fluminense e São Paulo, no Rio de Janeiro. Aí na sexta, Juventude Bahia, Vasco Internacional, Santos Sport. No sábado, Vitória e Mirassol, Ceará e Cruzeiro. No domingo, Corinthians e Botafogo, Fortaleza e Atlético Mineiro. Lembrando que no sábado tem a finalíssima da Copa Libertadores em Lima, no Peru, Flamengo e Palmeiras. A preparação do Cruzeiro tem sequência nesta quinta-feira. O técnico Leonardo Jardim deve começar aí a esboçar o time. Ontem, nas quentes do dia, a gente falou sobre planejamento do Cruzeiro. O Cruzeiro só pensa no duelo diante do Ceará. O objetivo é único, terminar a rodada na vice-liderança e depois vai ver o que teremos nas duas últimas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Ninguém quer trazer pressão neste momento para o elenco em termos de briga por título da Série A. O principal, tem que vencer o Ceará, assume a vice-liderança, fica a 4 pontos do Flamengo, e aí é aguardar a rodada do meio de semana, logo após a final da Copa Libertadores da América. O Cruzeiro que não terá Lucas Romero, e aí fica a expectativa do que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Ele tem Matheus Henrique de volta. Ele já escalou o Eduardo em algumas oportunidades. Já utilizou também o Matheus Henrique com o Lucas Silva. Ou até mesmo o Wallace, que acabou entrando no lugar do Lucas Romero. Na vitória sobre o Corinthians, Rian Guilherme seria uma outra opção. Temos que aguardar e ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. O restante do time aí está com todo mundo à disposição. É acompanhar mesmo estes dois últimos treinamentos na Toca da Raposa 2. Neisser, Vídea Real. Ele chegou ontem, já colocou o uniforme de treino, foi apresentado ali a alguns jogadores na Toca da Raposa 2 e hoje ele fará exames médicos. E muita gente até perguntou se ele só veio resolver questões burocráticas. Nada disso, já veio para se apresentar ao Cruzeiro, vai fazer aí uma espécie de pré-temporada neste mês de dezembro, então vai fazer alguns treinamentos, dependendo pode até trabalhar no dia a dia normal com os outros jogadores na Toca da Raposa 2. No período aí das festas será liberado e retorna no início de janeiro para começar para valer o ano de 2026. O Cruzeiro deve até
fazer algum anúncio aí já, o atleta com a camisa oficial, porque ele foi anunciado através de um pré-contrato, então o clube deve ainda fazer esse anúncio do Neisser com a camisa oficial do Cruzeiro desta temporada. Coisa com vocês, Valuzeiro. Eu sei que as chances são remotas, né? Mas o Cruzeiro pode, inclusive, na rodada passar o Palmeiras, ficar remotas de título que eu tô falando. Remotíssimo. Mas fechar com o vice-campeonato pode acontecer, Sim. Principalmente pela sequência ruim do Palmeiras. O Cruzeiro hoje joga um futebol muito mais seguro do que o futebol do Palmeiras. Os números do Cruzeiro, nós falamos ontem, são números impressionantes. O Cruzeiro perdeu o mesmo número de jogos que o todo-poderoso Flamengo, o que trouxe muitos problemas para o Cruzeiro, o alto número de empates. Sim. Né? Me parece um movimento de rejuvenescimento do elenco para o próximo ano. Você sabe que eu comentei com você de uma pessoa do Cruzeiro que me disse, cara, nós não estamos pensando em comprar ninguém agora, nós estamos pensando em vender. Sim. Quem, Valu? Cara, não sei, assim, mas é inegável que hoje o jogador mais em evidência do Cruzeiro é o Caio Jorge. Você não tem como negar isso. Eu acho que ele é artilheiro. Eu não sei se ele vai ser vendido agora, mas propostas no plural até eu acredito que vão chegar para esse atleta. É muito valorizado, jovem, artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil. Com convocações, né? Eu acho que o Caio Jorge pode até ser de uma maneira mais tímida, mas ele, se eu fizesse uma lista de jogadores que eu creio estarem na corrida para a Copa do Mundo de 26, eu colocaria o Caio Jorge nessa lista, estarem na corrida. Não significa que vai estar, vai estar ir presente à Copa do Mundo, mas ele está na corrida. Ficou de fora da última convocação, mas no próprio, até quando a gente pega o ciclo do Ancelotti, né, que foi o menor ciclo por conta da desorganização da CBF, mas acho que tudo isso acaba pesando o HG, e ele é hoje sim, para mim, o jogador mais em evidência do Cruzeiro nesse sentido, olhando para o mercado. A gente sabe, o Kaique está atraindo muitas atenções também, o Cauã Prates, que é reserva do Kaique, enfim, então esses jogadores... O Cauã Prates é muito bom de bola. Ele é excelente, na Por verdade. Por isso que eu acho, cara, que ele está na lista. A gente não pode esquecer, né? Tem contrato até o meio do ano. Tem sempre um olhar. Quem até o meio do ano que você está falando? Não, o Matheus Pereira. Tem tá. sempre. Ele, né, é um jogador que o Cruzeiro vai lutar para a sua renovação. Mas eu sempre digo o seguinte: olha, times que conseguem fazer grandes campanhas ou conquistam títulos, eles inevitavelmente têm jogadores, por mais que o conjunto seja o mais importante, todo elenco se valoriza. E ali, pelo menos 2, às vezes até 3 peças vão saltar aos olhos do mercado internacional. Então, é a parte de fazer uma campanha de sucesso. Vejamos como o Cruzeiro vai lidar com isso. Eu acho que hoje o Cruzeiro tem pessoas muito capacitadas para entenderem em que nível a valorização se torna importante. O Joaquim Pinto falou que o Cruzeiro está preparado para todas as situações. Quais situações? Ninguém sai para 2026. Jogadores saem. O Cruzeiro tem, neste momento já, todas as posições monitoradas para possíveis melhorias e para possíveis perdas. Isso não é um trabalho de adivinhação. Isso é um trabalho. Isso é um trabalho muito baseado nesse sucesso. Lógico que, dentre as situações que eles imaginam perder, o Caio Jorge deve ser o 01 dessa lista. Repito, por conta do ano de 2025 faz. Antes eu só queria deixar um abraço aqui também, aproveitando o momento, pro grande cruzeirense, meu amigo Helder, que não perde aqui um Band News na área, tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Helder. Um grande beijo pra você, Parabéns, muita saúde Helder. pra você. Onde ele mora, hein, Paulo? O Helder mora no bairro Floresta. Grande Floresta. Bairro Floresta, muito querido por mim também, HG. Então tá aí, parabéns ao Helder. Só uma coisa, eu tava conversando esses dias com uma pessoa do Cruzeiro. O Cruzeiro quer 35 milhões de euros no Caio Jorge. Mínimo de 35? Mínimo de 35 milhões de euros. Só que não ficou claro pra mim, eu acho que muito em função do fato dessa pessoa não querer passar todos os detalhes, se seria 35 fixos ou 35 com os bônus ou potenciais bônus. Mas é o que o Cruzeiro pede hoje. E cara, 35 milhões de euros hoje
é muita grana. Sabe quanto o Pedrinho colocou Acho na... que é 190 e pouco. Cara, raciocina Passa comigo. um pouquinho, eu tinha 217 milhões de O reais. Pedrinho comprou o Cruzeiro por quanto? Ai. Não Não foi isso tudo. Foi Eu não 600 sei, milhões, eu não sei acho. valores, tá? Eu também não. Eu não vou falar. Eu lembro disso, mas acho que foram 600 milhões. Mas vamos raciocinar aqui. É porque ele já tinha feito um repasse, né? Então, 100 milhões. De 100 milhões, etc e tal. E aí, depois ele pagou uma parte, 100 e poucos milhões à vista, e o restante ele parcelou em 10 anos, né? Então, vamos lá. Gente, um jogador, um atleta que o Cruzeiro vender, ele pode chegar a 180 milhões de reais. Como é que você diz não? Para uma proposta, caso ela chegue... 217. Dá isso tudo? 217, foi essa conta que o Thiago fez. 217, acabei de jogar aqui no Mas Google. quanto tá o euro, irmão? O euro deve alguma tá 6 coisa. e pouquinho. É isso mesmo. Tava... 15, 20. Eu tava inclusive o euro fazendo tá uma 6,20. conta. Tava fazendo uma conta mais baixa. Então, chega a mais de 200 mil. Um jogador, mais de 200 milhões de reais. Cara. Então, isso é o trabalho bem feito, né? Não. Quando o trabalho é bem feito, as coisas vão acontecer As dessa coisas maneira. vão acontecer. As coisas vão acontecer dessa maneira. É a questão do trabalho bem feito. A importância de você ter um treinador de alto gabarito. A importância de você ter, no caso, na época, quem trouxe não foi esse scout que tá aí, Sim. né? Quem trouxe foi o Alexandre Matos, né? E aí méritos ao Alexandre Matos, Total. né? Porque afinal de contas você pode criticar quando erra e elogiar quando acerta. Foi um grandíssimo acerto a vinda do Caio Jorge. E eu tô com o Cruzeiro nessa aí. Se pintar proposta, eu não seguro. Não, mas de ela jeito nenhum. tem que ser alta, 35 milhões. E só pra concluir dos outros jogadores, o Kaique, o Cruzeiro quer no mínimo 10. O Cauã Prates, o Cruzeiro quer mais do que o Kaique, só que não me trouxeram valor. Mas é um valor superior ao do Kaique, e o Cauã Prates só poderia ser negociado pensando em julho do próximo ano, porque ele faz 18 anos em agosto apenas. Tinha um outro jogador. Quem pode ser? Me ajuda a lembrar. Matheus? Não, o Matheus do Cruzeiro Matheus não pensa em vender. É muito mais a questão da renovação, que o Pedrinho tá bem Então, confiante são de que esses, vai bater gente. o martelo agora. Então são esses. São só esses Eu acho que três? São esses. Se eu gente lembrar tava de outro citando, aqui que eu... Eu acho que nessa virada de ano, um jogador que não é titular no Cruzeiro, o Cruzeiro vai receber proposta por ele, que é o Cauã Prates. É que não adianta, ele só pode sair em agosto. Ele vai, eu também tenho esse pensamento. A gente já falou sobre esse tema até um pouco antes, lá nos Donos da Bola, quando a gente estava falando do potencial que ele tem. Mas vai acontecer isso. Essa questão que o Thiago apontou. Ele só pode sair e assinar um contrato a partir de agosto, né, Thiago? Agosto, só a partir de agosto. Quando ele completa 18 anos. Quando ele completa 18 anos. Aqui o Valor estava falando a respeito das estratégias, né, que o Cruzeiro tem junto com o Pinto, junto com o Jardim, nesse momento para o ano de 2026 do Cruzeiro. Agora pensando um pouco fora da cabeça dos gestores. Pensando no nosso trabalho, no jornalismo, no esporte, a gente querer ver o time muito bem, né, o time do Cruzeiro na próxima temporada, o futebol mineiro de uma forma geral, o nosso pensamento, para quem pensa o contrário, né, Valor, que a gente sempre pensa no futebol mineiro, pelo menos um time mal, não, a gente pensa os três da capital muito bem, para a gente ter mais notícia e ser mais destaque nacional. Pensando dessa forma, Elton, eu faria o possível para manter todos os atletas que hoje o Cruzeiro tem de destaque, esses atletas que o Thiago acabou de citar, como Caio, como Cauã, enfim, como Kaique, todos esses jogadores que têm tipo de proposta, segurar ao máximo possível e ainda reforçar o elenco do Cruzeiro. Esse elenco do Cruzeiro, hoje, a gente já nota jogadores que chegaram agora nessa segunda parte da temporada, que já dão sinais que vão se destacar e destacar bem, que estão à vontade no Cruzeiro, que estão entendendo a dinâmica do time. Cito Arroio e cito Sinisterra. Esses caras ainda com uma pré-temporada potencializados vão acrescentar bastante para esse time do Cruzeiro. Você tendo ainda um Caio Jorge confiante, artilheiro do último campeonato brasileiro, que vai ser isso que vai acontecer. Ele vai ser artilheiro do campeonato, vai estar super motivado para um ano de Copa do Mundo em 2026. O Matheus Pereira voando. E esse time acrescentando ainda novos reforços importantes de qualidade, o Cruzeiro pode fazer um ano de 26 histórico. O Cruzeiro pode fazer um ano de 26 histórico. O Cruzeiro atual,
atual. Na gestão de um grande treinador, no trabalho do Pinto também, que é feito nos bastidores, já tem batido de frente contra os dois gigantes, né? Os dois poderosos, que é o Flamengo e o Palmeiras, os endinheirados poderosos, Flamengo e Palmeiras. A pontuação que o Cruzeiro demonstrou nesse segundo turno mostra justamente essa questão de o Cruzeiro foi potencializado tecnicamente. Aí eu penso, e se esse Cruzeiro for potencializado em investimentos? O que pode ser desse Cruzeiro? O que pode ser do Cruzeiro do Leonardo Jardim com ele apontando, eu quero fulano, beltrano, ciclano, pronto, eu quero 3 jogadores, eu faço minha coluna, faço meu acerto aqui. Qual o tamanho da potência que pode se tornar Mas o que esse time do Cruzeiro? Você, Eltinho, se fosse o Leonardo Jardim, buscaria para o seu time pensando em 2026? Não, Vamos botar aqui 3 jogadores. Você pode buscar 3 jogadores. Um lateral direito, um zagueiro e mais um meia. Para que fossem titulares? Sim. Não. Sim. Mas o meia, Um lateral- meia na do Matheus ou meia para jogar na do Christian ou na do Arroio? Cara, o titular, eu tô pensando com cabeça de Flamengo e Palmeiras. Quando você olha para Flamengo e Palmeiras, você tem X titulares. Vamos lá, você tem 15 titulares, 16 titulares. Eu queria ver isso Nem você no acredita Cruzeiro. nisso. Você falou Vai. quais posições? Repete, por favor. Lateral, zagueiro e um meio campo. Eu traria um zagueiro, pica, um volante, pica, porque o Wallace vai sair, esperava-se do Wallace que ele fosse esse, um meia, pica, e um atacante, pica. Tá. Aqui, Mas o atacante de lado? Não, atacante de área. Se perdeu o Caio Não, porque Jorge. tem 11. O Cruzeiro tem 11. Acho que todos os times têm Não, 11. não, tem não. Tem Todos não. os times têm um 11, que é o 11 ideal. Não, Até o Palmeiras tem um 11 ideal. 11 ideal é uma Mas coisa. então, eu tô querendo falando saber, você traria pra esse 11 ideal? Não, mas assim, o jogadores? próprio treinador trata dessa forma. Por mais que o discurso seja de eu tenho 15, 16 titulares, uma hora ele define quem são os 11 dele. Thiago, então Cruzeiro eu definiu. não vou ficar em cima do muro. Eu traria um cara pra jogar ao lado do Matheus Pereira com a mesma qualidade do Matheus. Tá, mas aí mudaria a formação. Sim. Eu mudaria essa formação. Tão intenso quanto. E o Cruzeiro teria jogadores no banco de calibre de titular em vários times O do Lucas já futebol queimou brasileiro. nossa língua uma vez, né? Mas eu buscaria um cara pra jogar na do Lucas. Do Lucas Silva. Então bate com o que eu falei aqui, de um Eu buscaria volante. um cara pra jogar na do Lucas, buscaria um cara pra jogar na do Vidalba, que também queimou nossa língua. E buscaria um cara pra que pudesse... Um meia não? Quando Pra ser você não reserva. tiver... Não, mas então raciocina comigo aqui. Mas eu tô falando em termos de titularidade. Mas raciocina A comigo... composição de elenco é outra coisa. Não, mas raciocina comigo aqui. Caso o Gabigol saia, quem faz a do Matheus Pereira, quando ele não está, É ele. é o Gabigol. Então, se o Gabigol sair, e eu não sei se vai, o Cruzeiro necessariamente precisa de alguém. E aí vai ficar sem. Então, por isso eu traria um meia. A questão do atacante que eu citei aqui é porque, cara, se o Caio Jorge sair, você vai precisar de um homem-gol, você vai precisar de um atacante. Então, basicamente, por isso, eu tirei da lateral direita. Ninguém faça a seguinte relação, o Cruzeiro, óbvio, vai vender o Caio Jorge por esse valor, quando chegar, e se chegar a proposta, eu imagino que ela vai chegar, por conta dos aportes que o Pedro Lourenço precisa fazer. Não tem nenhuma relação. O Pedro, juntamente com o Pedro Júnior, sabem, desde a compra do Cruzeiro, por parte deles em 29 de abril, anunciado oficialmente de 2024, de todos os compromissos ao longo dos 5, 6, próximos 7 anos. Claro que há, sim, a intenção de fazer com que o Cruzeiro se torne autossuficiente, ou seja, sem a grana necessariamente, a grana da família Lourenço, para fazer um pouco de relação com uma parte do que disse o Elton Novaes, não tudo. O ideal na cabeça da família Lourenço é que o dinheiro da família Lourenço se torne um dinheiro apenas de investimento no futebol, que o Cruzeiro tenha condições de andar com as próprias pernas. Mas isso a gente sabe, é um processo longo, a previsão daqui a 7, 8 anos, quem sabe dentro da projeção, mas eles também, neste período, não podem negligenciar
a roda viva do futebol. A própria, até Flamengo e Palmeiras vendem também. Claro que não com uma constância dos outros clubes, então não vai ser o Cruzeiro que tem essa capacidade. Não, queremos um time forte pro ano que vem, não vamos vender ninguém. O Cruzeiro tá fazendo tudo de forma muito coordenada, HG. Só para deixar claro assim que... e os aportes do ano que vem? Eles não dependem de uma venda, já existe um escalonamento programado, independente das vendas. Sabe do valor? Dos aportes? Não, sim. HG, eles variam. Olha, não existe num ano a possibilidade da família Lourenço, ao longo dos anos, colocar menos de 350 milhões a 400 milhões no Cruzeiro. E soma-se isso ao faturamento do Cruzeiro. Isso para o Cruzeiro continuar fechando no azul para os torcedores cruzeirenses e para a família. Só para que o torcedor entenda, o Pedrinho desembolsou dele, Pedro Lourenço, 7 milhões de euros na compra do Fabrício Bruno à vista. Cara, 7 milhões de euros à vista é 43, 44... O Matheus Pereira também, quando foi contratar. Foi à vista? Foi à vista. Então. É porque ele teve um desconto considerável, né? Eu tenho quase certeza que sim, foi à vista. Teve um desconto, porque eles estavam pedindo 12 no Matheus Pereira e ele pagou 5,5. Isso. Né? Por que eu falei isso aqui? Só para ter um meio termo, às vezes, na cabeça do torcedor do Cruzeiro. O Pedro Lourenço tem muita grana, não precisa de vender ninguém. Não é assim. Não é mesmo. Então, se não vender alguém, não vão acontecer os aportes. Também não é assim. A história é exatamente essa que a gente acabou de trazer. Você acha que tem razão que os amigos aí falaram ou você tem outro pensamento? Não, assim, eu acho que tem motivo de ser. O próprio Sampaoli falou a respeito de característica no último jogo para não utilização do Scarpa. Acho que tem um pouco de relação com a característica, sim. O Sampaoli tem optado nessa passagem pelo Atlético por jogadores mais físicos do que técnicos, né? Os jogadores mais físicos têm conseguido jogar mais minutos do que os jogadores mais técnicos, até por conta dessa fuga ao estilo próprio do Sampaoli mesmo, de certa maneira, que a gente teve em muitos momentos dessa passagem até aqui. Eu tenho uma sensação, e aí é só uma sensação minha, de que aquelas 2 suspensões seguidas do Scarpa também pesaram contra ele para perder um pouquinho de espaço. O Scarpa teve aquela suspensão boba no jogo contra o Del Valle, que ele tomou o 3º cartão amarelo, ficou fora de um jogo importantíssimo aqui, e o Atlético jogou muito bem sem o Scarpa naquele jogo, aquele 3-0, talvez tenha sido uma das melhores atuações do Atlético com o Sampaoli. Eu acho que isso também pode ter pesado, de certa forma, mas, enfim, de fato, eu acho que é algo que está no ar aí para o ano que vem, né? Com a permanência do Sampaoli e o entendimento dele com relação ao Scarpa, vão ser decisivos para uma permanência ou não do Scarpa. Acho que é um jogador que não justifica você tê-lo para ser um reserva. Pelo investimento, até pela própria característica, né? O Scarpa não é um jogador que vai entrar e vai mudar o time de um momento para o outro. É um jogador que depende ali de entrosamento, de estar jogando e tudo mais. Enfim, vamos ver quais vão ser os próximos passos aí. Certamente, tecnicamente, é dos melhores jogadores do Atlético. Em determinado momento da temporada, foi o melhor jogador do Atlético. Foi mesmo? Mas perdeu espaço. Sem sombra de dúvidas, perdeu espaço. No último jogo, ele não tem nem entrado. Foi bem estranho. Você CJ. acha? Oi, pois não. Se me permite, Não, só obrigado. levantar um questionamento aqui, que o chat está pegando fogo com esse debate, tá? Aí, eu falei, eu gostei. Mirandinha. Você alugou um triplex de frente pro mar na minha mente. E eu sabia que isso ia dar debate. E aí, cruzeirenses e atleticanos debatendo nesse momento sobre Gustavo Scarpa e muitos cruzeirenses falando, pula o muro, Muitos. vem pro Cruzeiro, vem jogar com o Matheus Pereira. Vocês acham que o Scarpa encaixaria no time do Cruzeiro? Porque assim, eu acho que bola o Scarpa tem. O time do Jardim já é um time um pouco mais vertical, de mais velocidade, mas eu acho que ele, pelo lado direito, ele até poderia encaixar jogando com o Matheus Pereira. Ele é um meia que vem por dentro também, então ele daria espaço para os laterais do Cruzeiro na direita, que são muito ofensivos. Se a gente pegar o William, pegar o Calma Moraes, eu acho que falando de bola, eu acho que o Scarpa teria chance, mas se eu sou o Cruzeiro, eu não faria esse investimento, não. O Scarpa não é um investimento tão caro hoje. Dentro do que a gente está vendo no futebol, não sei se o Scarpa é um jogador tão caro. Ele veio por 6 milhões pro Atlético. Então, mas agora ele não sairia por 6. Não. Até pela idade. Dentro do que a gente falou das saídas do Atlético, Scarpa, né, possível saída de Scarpa, Hulk, esses caras têm mercado, né? O Arana, são caras que têm muito mercado.
E aí, falando especificamente de Cruzeiro, eu concordo com você, Henrique. Hoje é difícil se encaixar no Cruzeiro. O time está muito bem. Mesmo que seja um jogador que venha bem, pode ser que inicialmente ele seja até um reserva. Mas dentro da característica do meia-direita ser um volante que é o Christian, o Scarpa encaixa ali perfeitamente. Como meia-direita, jogando mais por dentro, abrindo esse corredor que o Henrique falou. E joga tranquilo com o Matheus Pereira. E é um cara que recompõe. Que recompõe bem, ajuda. É um cara, não é um meia, é um 10 que não ajuda, é um meia que colabora, ganha bola parada, é um cara interessante. Olha que muito engraçado, né? interessante. Muitos atleticanos não querem o Scarpa e muitos cruzeirenses querem o Scarpa. Não tem mais ou menos atleticanos isso? que não querem? Eu tenho dúvida disso também. Será que não? Será que quer? É porque eu acho que o cara que não quer, ele se expressa, ele vem e reclama, né? O cara que concorda com o Scarpa continuar, cala ele a não boca, vai se né? dar o Ele se trabalho cala, de vir né? aqui no chat. Scarpa vai embora, não sei o quê. Não vai. Eu acho o Scarpa muito bom de bola, tá, gente? Não, eu acho o Muito Scarpa bom de bola. muito bom, muito bom. Eu acho que tem uma coisa que pesa nessa análise que a gente tá fazendo, uma suposição, tá, gente? Isso aqui não tem informação, é uma suposição de um Inclusive, debate que isso. surgiu do chat É isso. do nosso YouTube no 98 Live. Vai lá, se inscreve, deixa o like aí, você que tá no chat também. Vou deixar claro. Mas é importante, deixa o like. Eu acho que tem uma coisa que pesaria nesse possível cenário, o perfil do jogador. A gente falou nisso aqui no bloco do Cruzeiro. O Cruzeiro tá buscando jogadores jovens. O Scarpa não é um cara pronto, é um cara que vai chegar e vai te dar resultado. Mas não é esse cara jovem que o Cruzeiro parece estar buscando. Mas seria uma ótima contratação, eu acho. Ótima contratação, mas é ótimo também a permanência dele no Atlético, hein? E que o Sampaoli tenha jogadores com diversas características, porque quando você tem no seu cardápio diversos jogadores que podem mudar um jogo ou jogar de diversas formas, então o Sampaoli monta o elenco. Será que vai ter a grana para tal? Será que vai ter a liberdade para trazer quantos jogadores? Qual vai ser essa reformulação do Atlético? Mas passa também por uma manutenção de um jogador inteligente, que o Gustavo Scarpa é muito inteligente. É muito inteligente. Se sair é uma grande perda. Grande perda. Grande perda. Scarpa, dentro das suas características, que, né, eu acho que a gente está pontuando isso bem, é quase que insubstituível. Claro. O Scarpa tem características bem peculiares. Bem peculiares. E você, para ter isso no elenco, não é maravilhoso? É importante. Eu acho que já tem, assim, aí tem que ver como que vai ser trabalhado isso, né? A gente sabe da personalidade do Scarpa, a gente sabe da personalidade do Sampaoli. Então tem que saber ver como que isso vai, o dia a dia, como que vão lidar com isso no dia a dia. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!